Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a leitura da semana que vai, do dia 20 ao dia 27 de julho. Então, nós estamos aqui para saber quais são essas energias que nós enfrentaremos nessa semana. Então, em primeiro lugar, a posição da 14 é a posição benigna, né? É a posição favorável. Então, ela fala da importância dos contatos, né? Uma semana boa para entrar em contatos com pessoas, sair em busca de informações, né? Usar os amigos para serem intermediários daquilo que a gente precisa. O aspecto não favorável está ligado à questão do detalhe, da análise. É uma semana que, de certa forma, não vai deixar a gente trabalhar no ritmo que nós gostaríamos de trabalhar. Não teremos esse tempo suficiente para fazer a análise que precisaríamos frente às situações em que nós nos encontramos, né? Então, a 9, ela vai atuar, na verdade, porque a gente tem a 8 no jogo, ela pode atuar também com situações em que há atraso. Então, a gente pode considerar aí a parte negativa exatamente essa, tá? Atrasos em projetos, em planos, para que a gente possa colocá-los em ação. Então, isso é uma coisa que pode ocorrer. O que a gente tem que considerar, né? As informações. Sejam essas informações que a gente vai receber pelos meios de comunicação, por meio de nossos amigos, seja as informações de que precisamos e de que a gente vai atrás. Então, é necessário, né, para que a gente consiga trabalhar os nossos projetos com um certo nível de harmonia e de equilíbrio, a gente buscar essas informações. A 21 é muito importante para quem depende da imagem, né? Se você está aí com algum projeto, ou é um empresário, projeto pessoal, ou é um empresário, então preste atenção no marketing, né? A 21 é essencialmente a carta do marketing. E o conselho do tarô está ligado à nossa volta à normalidade, né? A gente sabe que não é tão normal assim, em que nós precisamos sempre nos preocuparmos com o nosso equilíbrio, seja o equilíbrio material, emocional, físico. A gente precisa ir aos poucos, né? E aí a gente vem também aqui como o 9 aparece no jogo, ele pode atuar nas duas formas que eu já mencionei aqui. Atrasando, né? E aí quando ele atua dessa forma é esse casamento, porque eu preciso ir aos poucos, né? Essa minha retomada, esse meu reequilíbrio, ele depende de uma certa análise, de um certo cuidado que de repente eu posso não conseguir ter aqui. E é uma retomada que também depende do outro, né? Não consigo fazer a retomada sozinho. Então, né, isso é muito importante. Vamos ver aqui o que os arcanos menores nos trazem, né? Então, a 60, ela nos fala de retomadas, projetos que não foram adiante lá no passado, e aí eles estão chegando. Isso é um bom sinal, porque significa que agora eles estão voltando e com mais estrutura. Seja o projeto tem mais estrutura, seja você tem mais estrutura para trabalhar os projetos que vem por aí. Aqui na 60, não só projetos podem voltar, mas situações ligadas a pessoas, relacionamentos, então pode voltar. Então, se eu briguei, se eu estou dando um tempo, então aqui a 60, ela fala dessa retomada. Seja, né, para que final for. A gente não tem aqui o final, né, se estivermos tratando de retomada de relacionamentos, porque esse é um jogo geral.
Precisamos nos cuidar, né? Como o 9, ele já havia dito que nós não temos muito tempo para análise, para reflexão, e por outro lado, né, pode acontecer atrasos, e a gente precisa ter paciência para trabalhar com isso. Além disso, a energia da 57 nos fala de relacionamentos também, tá? Só que são conflitos, né? Conflitos de algum tempo, né? Não é uma coisa recente, e aí eu vou ter que saber trabalhar com esse conflito. Esse conflito, ele pode, eu falei de relacionamentos, mas ele pode estar ligado também a situações, tá? Então tem ali, como tem uma retomada, possível retomada de situações de passado, aqui eu posso estar em conflito se eu quero resolver, se eu quero cuidar, se esse é o momento exato para eu focar essa questão ou não, né? Bom, a 21 é o que a gente tem que levar em consideração, né? E associado a isso, a energia da 50, ela vai falar das nossas necessidades, dos nossos objetivos. Então, é importantíssimo que a gente deixe claro, né, o que a gente precisa, o que a gente deseja, qual é o nosso objetivo. Como eu falei que a 21 é a carta do marketing, a 50, nesse sentido, ela só reforça uma semana em que é preciso, né, eu pensar, se eu trabalho com projetos pessoais ou se eu tenho empresas, eu preciso pensar nessa questão do meu marketing, né? Então, lembrando aqui a sua necessidade de colocar para fora aquilo que é importante para você. E a 8 nessa posição era a posição do conselho do tarô. Então, esse conselho, né, ele realmente está ligado às questões pessoais e às questões profissionais. Bom, também eu posso falar da questão afetiva também. Existe possibilidade, uma possibilidade, se eu falo aqui de relacionamentos, né, que relacionamentos aqui afetivos, que voltam, eu ainda não estou completamente, né, essas duas cartas como conselho, elas dizem para você pensar se é hora de fazer a retomada, né? Porque na verdade existe um conflito aqui, e esse conflito pode ser um conflito de você para com você mesma. Então, se eu não resolvo esse conflito, a minha retomada, o meu reinício aqui, ele pode não ser tão positivo como, né, se eu realmente já tivesse resolvido esse conflito interno. Então, é para ir com calma, né? Lembrando que 9 e 8 também pede uma certa paciência com relação à questão temporal. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e aí a gente volta para uma outra tiragem na semana que vem. Oi, tudo bom? Gostou da jogada? Eu espero que você tenha gostado, sim. E aí, olha, pode compartilhar, tá certo? E pode comentar também.